Olá, meus amores, a nossa aula de hoje é sobre os governadores gerais. É um assuntozinho de história, então quero que vocês prestem bastante atenção para que possam compreender o conteúdo. Então, as capitanias não deram certo. O rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo e, em 1548, criou o governo geral. Essa era a única forma de descentralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. A sede do governo geral foi instalada na Bahia de Todos os Santos. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram soldados, famílias, colonos e jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Vieram também um ouvidor-mor, que cuidava da ordem e da justiça. O provedor-mor, que cuidava do dinheiro, e também um capitão-mor, que era o encarregado de organizar a defesa do litoral. Tomé de Souza ficou como governador geral de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado no Brasil, do qual Dom Pero Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. Também foi responsável por incentivar as entradas, expedições que procuraram capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral e influenciou a agricultura e a pecuária. O segundo governador foi Duarte da Costa, que chegou ao Brasil em 1553, ficando no lugar de Tomé de Souza. Junto com ele veio seu filho, Dom Álvaro da Costa, e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se José de Anchieta. Teve dificuldades no trabalho da agricultura e na criação de gado, pois não tinham mão de obra suficiente. Seu filho, Dom Álvaro da Costa, passou então a escravizar indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desentendimentos com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que não concordava com suas atitudes. O bispo foi chamado a Portugal para expandir e explicar o que estava acontecendo na colônia, mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas. Outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foram a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, que aconteceu em 1555, onde fundaram um povoado, e a Confederação dos Tamboios, movimento organizado pelos índios tamboios contra os portugueses. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que, no dia 25 de janeiro de 1554, alguns jesuítas, atravessando a Serra do Mar, fundaram no Planalto de Piritininga um Colégio de São Paulo de Piritininga, que deu origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo. Em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal e chegou à Bahia para substituí-lo. Foi daí que surgiu o terceiro governador, Mendes Sá, que assumiu de 1558 a 1572. Ouvindo os conselhos do padre Manuel de Nóbrega,
O terceiro governador criou as aldeias, ou missões, como eram mais conhecidas, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização e eram catequizados. Em 1563, Mendes Sá, auxiliado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses da Confederação dos Tamboios, movimento organizado no governo de Duarte da Costa. Para expulsar os franceses da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado por seu sobrinho Estácio de Sá, que a 1º de março de 1565 fundou, próximo ao Pão de Açúcar, a cidade de São Sebastião, destinado a abrigar suas tropas. Aqui deu o nome de Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas em combate com os franceses, Estácio de Sá morreu e Mendes Sá transferiu o povoado para um lugar mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro. Então, continuando a história, em 1563, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Já em 1572, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em 2 governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador e foi governado de 1573 a 1578 por Luís de Brito de Almeida. O governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio de Salema, que governou de 1574 e 1578. Então é isso, meus amores, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Beijos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.